os 5 olhares sobre a liderança de Paulo. E nós vamos hoje falar sobre Paulo, o pregador. Fala para mim se vocês estão ouvindo direitinho e está chegando tudo bem com o som aí. Paulo, o pregador. A nossa hashtag dessa semana vai finalizar a aula amanhã, tá? Fechamos esse ciclo aí de Paulo essa semana. Obrigada, pastora. E a nossa hashtag é Aprendendo com Paulo. Nós já aprendemos com Paulo, o estudante. Nós já aprendemos com Paulo, o pastor. E hoje vamos aprender com Paulo, o pregador. Tem algo interessante na vida de Paulo, não somente nos seus escritos, mas na sua forma de viver como um cristão que entendeu o reino de Deus. Vamos começar falando sobre isso, dessa urgência, tá? Dessa urgência por aprender a palavra de Deus. Existe essa urgência de aprender. Existem muitas pessoas que chegam, a paz do Senhor, minha aluna Estela. Existem alunos que chegam até a mim, tá? Algumas pessoas, e perguntam, questionam, não entendem, e textos e pregações. Teve um pastor, eu creio que ele é pastor, ele falou assim: irmã, me explica sobre esse texto. E aí eu respondi: é um assunto muito extenso e a gente não consegue explicar por aqui. E aí ele falou assim: porque a última pessoa que eu perguntei sobre isso, ele me cobrou R$75. R$75 para me responder. E isso me ficou assim gravado na minha mente. R$75 para responder uma pergunta. Existe essa urgência de aprender, porque as pessoas pregam, as pessoas precisam de novas mensagens, novas pregações, e existem pessoas aptas e prontas para ensinar, com o coração cheio de Deus, mas tem também todo e qualquer tipo de pessoa por aí. Mas buscar a palavra de Deus é bom, é importante, faz parte da jornada como um pregador, né? Deus nos diz que os campos estão brancos, e há necessidade de falar, sim, falar de Cristo. Hoje também, conversando com uma das minhas alunas, ela me disse que pregou durante alguns anos, 2 ou 3 anos, nos ônibus. E ela pregava até 3 vezes. 3 vezes. Pregava para um grupo aqui, depois pregava para o outro grupo ali, depois pregava para o outro grupo. Eu me senti até envergonhada, porque eu já andei de ônibus várias vezes, nunca tive o prazer de ministrar dentro de um ônibus. Porque muitas vezes nós estamos esperando os púlpitos. E pessoas existem em todos os lugares que nós andarmos, vão ter pessoas felizes, pessoas chorando. Estela, a necessidade, porque muitos vivem religiosidade, esquece de ensinar isso. Vou chegar nesse ponto aí. A necessidade de falar de Cristo. A necessidade, tem muitas pessoas que viveram as suas vidas e nunca ouviram falar de Cristo na nossa geração. Na nossa geração. Paulo, ele foi também um pregador incessante. Pregou em Atenas, pregava, era preso, era esbofeteado, era jogado. Ele pregava, não deixou de pregar. E ele pregava não um Cristo milagreiro, mas um Cristo verdadeiro. O Cristo da cruz, não um Cristo corretor de imóveis, não um Cristo que
doa carros, mas o Cristo Salvador. Esse era o Cristo que Paulo pregava. O Cristo Mestre, o Cristo Amigo. Paulo, o pregador, ele tinha em sua boca um só evangelho. Aquele que é loucura para os que perecem, mas é poder de Deus para os que são salvos. Cristo da cruz, a mensagem da cruz não saía da sua mente, da sua boca, em qualquer lugar que ele estivesse. O Cristo da cruz. A cruz de Cristo é o evangelho de Paulo. O Cristo da cruz é o único evangelho que ele prega. E ele prega sempre, ele prega até sozinho. Prega para si mesmo, ele pensa em Cristo. Tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é bom, nisso pensai. Toda a palavra de Deus é inspirada. A palavra grega que é theophinestos, inspirada, soprada por Deus. A paz do Senhor, soprada. A cruz de Cristo era a sua base para todas as doutrinas que Paulo nos ensina. A cruz é a base para reprovar, para corrigir, para instruir, para tudo. E nada mais valioso Paulo tinha além da cruz de Cristo. Ele falava do pecado pelas lentes, a paz do Senhor. Ele falava do pecado pelas lentes da cruz. Ele falava da justificação pelas lentes da cruz. Ele falava da miséria do homem pelas lentes da cruz. Paulo instruía a igreja pelas lentes da cruz. Romanos capítulo 8. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele não se esquecia da cruz, o Cristo, o alfa, o ômega, o início, o fim. Esse é o ponto principal da mensagem de Paulo, pregador. Pela cruz, Paulo fala da graça. Pela cruz também ele explodia em doxologia, em adoração. Vou ler aqui uma adoração, que tem até canções sobre ela. E Paulo, de repente, cremos que foi Paulo, né? 11, versículo 33. Romanos 11, 33. Ele começa a falar de Cristo, de Israel, da videira verdadeira. De repente ele fala, ó, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos, pois quem conheceu a mente do Senhor, quem se tornou seu conselheiro, quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele seja recompensado, porque todas as coisas são dele, por ele e para ele, a ele seja glória eternamente. Amém. Esse era o centro da mensagem de Paulo, a cruz de Cristo. Paulo é inspirado, santificado, tomado pela mensagem da cruz. Nós não somos chamados a pregar a nós mesmos, nós somos chamados a pregar as boas novas. E o que são as boas novas? O Cristo que venceu por nós na cruz. E se falarmos de nós mesmos, se é que há alguma coisa boa em nós mesmos, o que falaremos será o que o Cristo da cruz fez em nós e por nós. A pregação, a mensagem de Paulo nos enche de esperança. Nos faz olhar para nós mesmos como que por um espelho. Agora está complicado de entender, mas lá na glória vocês vão ver
tudo perfeitamente. De pouco a pouco, tudo vai se revelando e você vai ver a glória, a majestade do Cristo da cruz. É o centro, e nos faz ver também as amarguras do nosso coração, as obras da carne, como ele diz, as obras da carne são, e ele cita todas as obras da carne, mas ele diz mais as obras do Espírito Santo, fruto do Espírito Santo são esses. Tudo pelas lentes da cruz de Cristo. Pelas lentes da cruz, ele nos faz olhar para a nossa miséria, nos faz olhar o quanto somos carentes do poder da cruz. Somos carentes, assim como um médico nos dando uma receita do que tomar. Está doente? O que tomar? Está com dor de cabeça? É isso aqui que você vai tomar. E Paulo nos diz: vocês precisam se converter ao Cristo da cruz. Ele nos conduz ao caminho da cura, ao caminho do sangue, ao caminho do espinho, ao caminho do gemido, que é o caminho do Gólgota, o caminho da cruz. Hoje, de manhã, conversando com uma das alunas, e ela me disse que estava preparando uma mensagem sobre a parte jurídica da crucificação de Cristo. A parte jurídica da crucificação de Cristo. Eu vou trazer ela aqui qualquer dia desse para conversar sobre esse assunto conosco aqui. E ela viu o quê? Ela viu o poder de Deus. Viu o quanto a cruz de Cristo nos beneficia. Nós estávamos lá esperando que o seu sangue derramado nos purificasse de todo o pecado, e agora nós temos livre acesso ao trono da glória de Deus. Se você não entende isso, o que é ter acesso livre até a presença de Deus, é tremendo. Uma vez por ano, um sumo sacerdote se vestia com uma indumentária especial, que era até santa, não podia ninguém nem tocar naquela indumentária, de tão santa que era. E aí ele se despe daquela indumentária, veste só de linho da glória, representando ali Cristo, e vai ali, uma vez por ano ele entra no Santo dos Santos. Mas todo dia ele fica com aquele peso sobre si, para estar perto da glória de Deus, para fazer o que é correto. E hoje nós temos Cristo. Temos o Cristo da cruz. Diante da cruz, sobre a cruz, nós somos reconciliados com Deus, e Deus ligado novamente no nosso coração. E eu sou chamada agora de amigo de Deus. Somos chamados de amigos. A paz do Senhor. Márcia Regina. Que maravilha, né, Sônia? Nós somos chamados de amigos de Deus por causa da cruz. A única razão e motivo é a cruz. Nós temos o advogado junto ao Pai, quem? O Cristo, que venceu na cruz. Paulo, em suas pregações, nos ensina que na nossa miséria, que é imensurável, nós precisamos nos crucificar na cruz. E ele diz: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, o meu amor próprio, as minhas vontades, o meu próprio desejo, todos crucificados e entregues na cruz. Gálatas, capítulo 2.
Versículo 19, Gálatas 2,19. Pois pela lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. Portanto, não sou mais eu quem vive, mas Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo não se esquece da cruz. Paulo não se esquece da cruz e ele nos apresenta a cruz. A cruz, a remissão, a entrega de Cristo. Paulo, o pregador. Atos, capítulo 20. Paulo estava pregando. Atos, capítulo 20, para falar dessa pregação de Paulo. Paulo estava pregando mesmo, assim, ao povo ouvir. Capítulo 20 de Atos, versículo 9. No versículo 7, fala que ele prolongou o seu discurso até a meia-noite. Tá? Eles se reuniram para o partir do pão, que era por volta de 6 horas da tarde, e aí Paulo foi até meia-noite pregando. E havia muitas luzes no lugar. E versículo 9, um certo jovem, chamado Eutico, estava sentado numa janela, prolongando ainda mais o sermão, passou da meia-noite. O jovem adormeceu profundamente, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Caiu do terceiro andar, versículo 11. E aí Paulo foi lá, faz aquele ato de ressuscitar aquele menino. No versículo 11, ele sobe, ele parte o pão, comeram ali um pouquinho. E Paulo ainda falou muito tempo, até o raiar do dia. Ele vai de 6 a 6, uma mensagem de 12 horas. 12 horas de pregação. Hoje não temos paciência de ouvir 30 minutos de mensagem. O pastor pregou muito, o pastor pregou 40 minutos. Paulo, ele pregava, ele ensinava. E hoje, 30 minutos é muito. Mas será que nós passamos menos do que 30 minutos no TikTok, Instagram, vendo videozinhos, Netflix? Será? 30 minutos de mensagem nos dá sono. Eu conheço uma pessoa que ia na igreja, ela ia do Brasil lá para minha casa, nos Estados Unidos, aí a gente levava ela para a igreja. E essa pessoa toda vez dormia na igreja. Eu perguntava para ela: o que acontece? O pastor começa a pregar, você dorme. E ela dizia: me vem um sono que eu não sei de onde. E chegava em casa e começava a falar. Paulo se importava em ensinar, independente de quem está dormindo ao seu redor. Pregue a tempo e a fora de tempo. E ele ensinava com maestria. E o seu discurso extenso, provavelmente das 6 da tarde às 6 da manhã, fez alguém cair, pular fora pela janela. Ele falava sobre o quê? Ele falava sobre o Cristo da cruz. Não era a noite do poder, era a noite de ensino. É chato as escolas dominicais, a minha mãe diz, a minha mãe é cristã, ela fala, a escola dominical parece que não tem fim, não acaba mais. Culto de estudos, né? Culto de estudos é o que tem menos pessoas. Muitas pessoas dizem, eu não vou, não entendo o que está dizendo. Mas assistem novelas como nunca. E as novelas eles entendem. Se convidar, então, um pastor que é famoso, os irmãos brotam do chão e vão para a igreja. A gente já
esteve junto com pastores 12 anos à frente da igreja, e a gente percebia isso. Falava assim, o diácono vai pregar. Dava 10 pessoas na igreja. O irmão fulano de tal trovão vai pregar. Não vou falar o nome, não. Vai pregar. Aquilo enchia. Já teve culto de ter gente lá de fora assistindo pela janela. Poucos cristãos conhecem de fato as bases do cristianismo. Poucos. Sônia diz que dormindo nós podemos cair e morrer. Certamente. Cair e morrer. O exemplo de Paulo a ser seguido como pregador é o que nós temos para hoje. Pregar o que importa. Falar de Cristo com maestria. Falar de Cristo quanto tempo for necessário. Se dedique a ensinar. Mesmo que algumas pessoas vão se levantar, vão sair, vão cair da janela. Vão dizer para você, mas não, eu não entendo o que você fala. Faça a sua parte. Ensine. Os campos estão brancos. É tempo. Ensine. E ensine com maestria. Vou deixar esse tempinho aqui para vocês escreverem para mim aqui. Vocês estão muito quietos hoje. Escreve para mim o que vocês aprenderam hoje. Nesses 23 minutos que eu estou ensinando aqui. Início, a paz do Senhor Jesus Cristo. Tem 23 minutos que eu estou ensinando para vocês algo aqui. O que vocês aprenderam? Qual foi a palavra, a frase aí que você pegou e guardou no seu coração? Amém? Olha, vou encerrar por aqui. Dormindo, podemos cair e morrer no espírito. Segura essa palavra da irmã Sônia aí no seu coração, tá? Se você não aprendeu, fique com essa frase aí. Nos dias 25, 27, 29, já é semana que vem. Tá? Já é. Na segunda-feira que vem, vai ser entregue para vocês uma semana muito abençoada. É a semana do líder evangélico de alta performance. Que é isso? Você vai aprender lá. Tá? Uma bênção de Deus, muito bem preparado, tá? Nós fizemos um material abençoador para vocês. Eu gostaria muito, muito que vocês participassem, pegassem o link tá aqui, ó. Luciana Mais Hebraica, é o meu Instagram. Pegue esse link aí, tá na bio, lá na bio do meu Instagram. Participe da semana do líder evangélico de alta performance. Lá dentro você vai entender de que se trata, do que eu vou falar para vocês, de onde vocês precisam chegar. Nós precisamos chegar onde Deus nos chamou para chegar e onde não podemos ficar parados. Deus já nos tirou de um charco de lodo e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não podemos voltar para trás, retroceder jamais, tá? Então vem participar e aí a gente vai mostrar para você lá que é possível sim tocar o coração das pessoas, tocar as pessoas de maneira que a fé delas sejam firmadas em Deus, que elas conheçam os parâmetros da sua fé. Leia Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e 20. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. A mensagem da cruz é a nossa mensagem. A Márcia Regina, minha aluna, disse, Paulo nos ensinou que aquele que tem sede de Deus não cansa de ouvir. Glória a Deus, Quem tem sede de Deus não se cansa de ouvir.
Quem se cansa de ouvir, certamente não tem sede de Deus. As pessoas, elas falam, é muito tempo, muitas horas de estudo, eu não entendo a Bíblia. Lê a Bíblia em um ano, não passa ali de Levítico, já para, não continua. Como querem viver uma eternidade com Deus? É o amor que já se esfriou. Eu estava, certa vez, lá nos Estados Unidos, limpando uma clínica. E orando ali sozinha, limpando uma clínica médica. E aí eu estava passando aspirador no corredor. E Deus me deu uma mensagem sobre Apocalipse, do amor que havia se esfriado. E praticamente eu visualizei a cena de uma jovem que recebia as cartas de amor do seu noivo e que nunca leu essas cartas. Por ela não ler essas cartas, a consequência foi ela não conhecia o seu noivo, não tinha a noção de quem era esse noivo, os presentes que ele disse que eram para ela, ela nem sabia, e o dia que ele iria retornar também ela não sabia, porque ela nunca abriu as cartas do noivo. E nós, como igreja, nós precisamos abrir as cartas do nosso noivo. O nosso noivo amado todo dia escreve uma carta para nós. Nós temos lido as porções dessa carta. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. A Jéssica, Deus abençoe. Aprendi que não podemos ter medo de pregar a palavra de Cristo. Não precisa ser pastor ou líder, tá? Para participar da semana do líder evangélico, não. Vocês podem participar, é para todas as pessoas, tá? Nós demos esse direcionamento aí para a liderança, porque 80, 90% das pessoas que estudam comigo são líderes, mas se você está aqui aprendendo, você está ensinando para alguém, você tem... Na verdade, hoje eu compartilhei lá no Instagram, tá? Quando Jesus disse o ide e pregai o evangelho, não é um chamado, é uma ordenança do Senhor, tá? Ir e pregar o evangelho não é um chamado, é uma ordem. Devemos fazer a tempo, fora de tempo, com títulos e sem títulos, tá? Deus abençoe a vida de vocês. Até amanhã. Nós vamos finalizar amanhã às 21 horas essa série aqui, os 5 olhares sobre a liderança de Paulo. E na semana que vem, esse evento exclusivo só para aqueles que estão lá, e nós vamos estar focados neste evento aí na semana que vem. Deus abençoe vocês. E Deus abençoe vocês aqui também no YouTube e Instagram. Tchau, gente.